Mateus capítulo 5, versículo 27. A gente vai ler poucos versículos, só até o 30. Tem sido abençoador, gente, para mim, assim. Inclusive, quero desafiar você, né? Eu sei que a gente já tem alguns sermões dessa série. Eu acredito que a maioria está gravado, né? Talvez nem todos sejam disponibilizados ainda no YouTube, mas uma hora vai estar. E eu desafio você a recordar. Entra lá no YouTube, no Spotify, escuta de novo o sermão, acompanha a série. Isso daqui é talvez a maior lição do Evangelho de Mateus, assim, né? Falando a respeito do reino de Deus, falando a respeito do que é ser discípulo, de como um discípulo se comporta, do que é o reino de Deus, o que difere o reino de Deus do reino dos homens. E tem muitas coisas para que a gente possa aprender e evoluir como igreja, amadurecer como igreja. A gente nas reuniões cobra, né? Nas reuniões chora que fala assim, eu choro, né? Reclamo um monte de coisa e tal. A gente fala e volta para as mesmas coisas, para falar. Mas só é a palavra de Deus que nos transforma, gente. Eu acredito que a gente tem sim que exortar uns aos outros, mas é nas escrituras que a gente encontra refúgio, exortação, edificação, se relacionando com a Bíblia que a gente vê quem nós somos de verdade e somos despertados a ser aqueles que Cristo quer que nós sejamos, fazer aquilo que é a vontade de Deus e não a nossa vontade, viver não conforme aquilo que esse mundo está acostumado a viver, porque esse mundo, que a sociedade, o que os ideólogos do nosso tempo, os pensadores do nosso tempo dizem para a gente fazer que é certo, fazer que é a maneira correta de ser vivida, é a maneira aceitável de ser vivida. Não, nossa base é as escrituras. E quando nós falamos sobre diversos assuntos que a gente fala aqui, você vai entender o porquê eu estou falando isso, né? Quando a gente fala sobre diversos assuntos que a gente fala no Sermão do Monte, a gente precisa entender que não faz sentido algum, gente, a gente falar, você crê naquilo que vai ser exposto aqui, se você não crê que Cristo é o seu Senhor, se você não crê que há um reino que é espiritual, que é além desse reino, deste mundo, e que a lógica no reino de Deus é uma lógica diferente da que nós conhecemos desse mundo. Se você não entender isso, nada vai fazer lógica, nada vai fazer sentido, nada vai ter lógica, e só vai bagunçar a tua cabeça. Então, antes de tudo, você precisa crer na palavra de Deus não apenas como um manual de regras, algo que cospe regras na nossa cara. Escutei algo esses dias que eu achei muito massa, que a gente não deve olhar para a ética bíblica, para a moral bíblica e olhar assim, não, aqui é um livro que fala o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer. Não. Antes de ir no Sermão da Montanha, é o que Jesus faz. Vocês ouviram o que o pessoal está dizendo que vocês não façam. Eu, porém, digo isso. E aí Jesus, e ele não vai para digo isso, o contrário do que as pessoas estão falando. Não, ele eleva o nível, só que ele traz uma perspectiva mais ampla, profunda do que é o reino de Deus e do que é o discipulado cristão. Amém? Então, graças a Deus, a gente tem desfrutado de uma boa relação de família de fé, mas nós temos muito ainda a crescer, a amadurecer. Então, eu peço que você preste atenção. Vou tentar estou falando um pouquinho aqui, introduzindo um pouquinho aqui, porque eu ainda tenho 5 minutos de sobra que me deixaram do almoço, né? Não estou na meta aqui de ser breve, mas que você consiga, nesse tempo breve, estar atento. A gente tem poucas crianças hoje, esteja atento, deixe que o ventilador, que a criança que passa, alguém que passa por você, tire sua atenção. Mais um desafio, não falte os cultos. E no dia que você precisar faltar, assista, peça o esboço que a gente manda, vê no diáspora que a gente desenvolve um pouco mais sobre aquilo que a gente falou. Se interesse em acompanhar essa série. Não é um compromisso só meu de preparar o sermão e vir aqui pregar. É um compromisso seu também de vir aqui submeter a palavra de Deus, não ao pregador, a palavra de Deus, as escrituras. E você só vai conseguir fazer isso se você se relacionar com essa palavra, certo? Queria orar com você antes de ler o texto. Deus Pai Todo-Poderoso, que o Senhor nos ilumine nessa manhã, Pai. Que o nosso coração seja submetido à Tua vontade. Que o nosso eu, Senhor, perca nessa manhã, Deus.
Nós queremos perder para Ti hoje, Deus. Como todos os dias, mas queremos perder para Ti. É a Tua vontade que precisa prevalecer nas nossas vidas, Senhor. Que nós entendamos, Senhor, o que é ser escravos Teus. Escravos livres, mas aprisionados por essa graça. Que nos liberta para a verdadeira liberdade, para aquilo que é liberdade mesmo, Senhor. Fora da nossa prisão, do nosso pecado, Pai. Que o Senhor nos liberte dessa manhã, Pai. É isso que nós te pedimos. Nós não queremos orar por muita coisa, nós não queremos pedir muita coisa. Transforma nossas vidas, ilumina nossas vidas. Nos ensina a ser sal da terra e luz do mundo. Nos ensina a ser parecido contigo, agir como o Senhor age, para que o mundo veja a Tua glória, para a honra e glória do Teu nome. Amém. Diz assim, Mateus capítulo 5, versículo 27. Vocês ouviram o que foi dito, não adultere. Mas eu digo que qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la, já cometeu adultério com ela no coração. Se o seu olho direito o induz a pecar, arranque-o e lance-o fora, pois é melhor perder uma parte do seu corpo do que todo ele ser lançado no inferno. E se a sua mão direita o induz a pecar, corte-a e lance-a fora, pois é melhor perder uma parte do seu corpo do que todo ele ir para o inferno. Amém? Preparados? Você deve sair com raiva de você mesmo, certo? Hoje não é de mim não. Minha oração hoje aqui, que eu quero compartilhar, que eu orei em casa, que eu até compartilhei com a Silvia, compartilhei com o Luiz aqui e a Pamela quando eu cheguei, é que eu consiga lembrar de tudo que eu queria aplicar hoje aqui nessa manhã. Que Deus me lembre, certo? Porque às vezes não dá para escrever tudo, né? Gente, o texto que a gente leu é muito importante, é um texto muito conhecido, todo mundo conhece essa passagem. Sermão da Montanha é muito conhecido, todo mundo conhece essa passagem, certo? Talvez você já escutou uma expressão popular muito conhecida, infelizmente entre os homens é bem mais comum, né? Claro, entre os homens simples, certo? Quero crer que os cristãos de verdade não pensam assim. Mas uma frase muito comum que a gente escuta é: olhar não arranca pedaço. Todo mundo já escutou isso, amém? Amém. Amém, gente? Amém. Vou virar aqueles pregadores que fica puxando a resposta de vocês. Vou aprender com o Luiz, viu? Vou aprender a chamar a atenção de vocês. Amém, Judá? Amém? Gente, isso é uma frase muito conhecida e pode não parecer, pode parecer uma frase bem brasileira, pode parecer não, é uma frase bem brasileira, mas incrivelmente o assunto que Jesus está abordando, todo mundo esqueceu da atenção, que está todo mundo olhando para o Águila. Incrivelmente o assunto que Jesus está abordando aqui é sobre isso. Talvez todas as vezes que você olhou para esse texto e leu, você falou assim, se eu te perguntasse agora e falasse assim, qual é o assunto principal desse texto? Todo mundo ia falar o quê? O adultério. Mas não é sobre o adultério que Jesus está falando não, gente. Da mesma forma que não era sobre o assassinato que Jesus estava falando no texto anterior. O que é que Jesus expõe, disserta e debate e argumenta no texto anterior? É sobre a ira. É sobre a raiz que leva ao assassinato. Da mesma forma que não é o adultério em si que é o ponto principal. É claro que Jesus cita, Jesus fala, Jesus envolve, faz parte do assunto. Mas não é o ponto principal do assunto. Certo? Se você acha estranho e sente dificuldade em achar o assunto principal do texto, venha para os diásporas, certo? É o que a gente, público aqui eu estou fazendo, é onde a gente está tentando fazer isso. Versículo 27, a gente vai achar aqui uma estrutura, gente. Amanhã a gente vai fazer essa mesma coisa no diáspora com mais calma. A gente encontra aqui uma estrutura, se você olhar para o texto aí, você vai ver. Mesma estrutura que a gente encontrou no texto anterior. 3 pequenos blocos. No primeiro versículo, versículo 27, as mesmas palavras Jesus usa. Ouviram o que foi dito. E ele fala o que foi dito. Ele está se referindo, claro, à lei. Ele cita uma das leis sobre o não adulterar. E não só a lei, mas ele está citando também, ouviram o que foi dito. Então ele está se referindo àquilo que é a interpretação
dos doutores, dos escribas, dos fariseus, das pessoas que estudavam a lei, que eram os responsáveis por ensinar a lei de Deus naquela época. Então, ele está falando não só sobre a lei, mas sobre a interpretação que a gente entendeu no domingo passado, que era uma interpretação não suficiente da lei. Que ele fala: ouviram o que foi dito, não adultere. É isso que foi dito. No segundo bloco, gente, só quero para você organizar, se você está anotando, te ajuda um pouco, certo? No segundo bloco, versículo 28, ele vai falar o quê? Parece ser um contraponto, parece que ele está contrariando. Ouviram o que foi dito, ele vai falar: mas eu vos digo. Ele não está falando aqui, eu sou contrário ao que foi dito. Não, ouviram o que foi dito, está certo. Mas eu vou acrescentar uma coisa mais aqui, eu vou aprofundar a interpretação que vocês têm. Eu vou dar sentido, intensidade, eu vou dar cor, eu vou dar motivos maiores para que vocês cumpram essa lei, para que vocês busquem cumprir essa lei, para que vocês enxerguem a realidade total dessa lei. Porque até então é muito simples aquilo que vocês entendem por não adulterar. E aí Jesus discorre, calma que eu vou já falar, certo? E no terceiro bloco, gente, versículos 29 e 30, é quando ele vai fazer o quê? Tendo apontado a interpretação dos outros, tendo expressado aquilo que é uma interpretação mais ampla, ele faz o quê? Deixa todo mundo lá, a Deus dará? Não. Ele traz uma solução. Então, nos versículos finais, Jesus está solucionando o problema. Ele pegou um problema, que é o não adulterar. Isso é um problema, né? Que a gente tem que enfrentar. E aí, o que ele faz? Ele piora o problema. E aí, depois ele vem e faz o quê? Traz o refrigério. Refrigério é bem pesado, certo, gente? Olha o que a gente está conversando ali, né? Às vezes, Deus não impede que você sofra, não. Às vezes é duro. Ser cristão, reino de Deus, não é fácil, certo? Mas Deus é quem nos instrui, é Ele quem nos conduz, é Ele quem nos sustenta. Então é sobre isso que eu quero falar. Queria só destacar algumas coisas nesses blocos que eu falei, gente, certo? Ele inicia falando a respeito do não adulterar. O que é não adulterar, para a gente passar rapidinho, o que ele está se referindo? O que eles estão falando é: não tenha relações íntimas com outra pessoa que não seja a sua esposa. Ou se a gente, claro, vai abranger mais, ele usa o exemplo mais restrito, mas abrangendo mais você também não pode, sendo solteiro ou solteira, ter relação íntimas com alguém que tem o seu cônjuge, que é comprometido, que é casado, que é aliançado com outra pessoa. Então, basicamente, o que ele está se referindo a isso. Isso é o que as pessoas estavam dizendo. A NTLH traduz não cometa. Quando ele vai se referir ao adultério, falar não cometa. O que ele está falando é o quê? O que as pessoas estão dizendo aqui é: não faça isso. Eles estão interpretando aquilo que eles podem ver, aquilo que é superficial. Da mesma forma que você atirar em alguém, você vai ser punido pela lei humana. Só que eles não conseguem identificar a ira que está no coração daquela pessoa antes dela assassinar alguém. Então o que ele está falando aqui? Vocês estão falando, estão apontando o erro que pode ser visto. Eu, porém, vos digo outra coisa, mais profundo que é isso. Vocês estão falando, só não façam. Eu estou falando, vocês já estão fazendo. Entendeu? No íntimo de vocês já estão fazendo. Então, enquanto as pessoas estavam apontando para o externo, Jesus vai mais profundo no lugar que só Ele consegue alcançar. Então, o apontamento é externo. A sexualidade aqui está no centro do problema, apontado na interpretação dos fariseus daquela época. Mas ela não é o centro desse mandamento. O centro do mandamento é uma outra coisa. No segundo bloco, ele fala o quê? Mas eu vou dizer a vocês, qualquer um. Segundo Jesus, a quebra desse mandamento alcança bem mais pessoas do que parece. Quando você fala não adultere, quem é as pessoas que a gente vê? As pessoas que adulteram, né? E aí parece o quê? Um grupo mais nichado, um grupo mais específico. Porém, se eu falo assim, se você, qualquer pessoa que olhar com um olhar indevido para outra pessoa, já adulterou, esse grupo que ele está dizendo que é culpado por adultério, sai daqui para cima. Entendeu? Expande, alcança muito mais pessoas. Se pá, alcança todos, certo? Se pá, alcança todos. E ele vai falar o quê? Qualquer que olhar. O ato de olhar em si é pecado? Não, né, gente? Ele não está falando aqui só olhar.
E aí a gente volta àquela expressão, né? Olhar não tira pecado. É esse ditado muito popular, mas parece que Jesus está mostrando aqui o contrário. Parece que não só olhar pode tirar pecado, como também pode tirar a vida. Oi? Eu falei o quê? Não, ele não só pode tirar um pedaço, mas pode tirar a vida, pode sugar a nossa vida e pode sugar a vida de outras pessoas também, certo? E aí esse olhar, como eu falei, né, olhar só não é pecado. E aí a gente às vezes discute e fala assim, mas se eu olho para alguém, às vezes você olha o primeiro, a gente tem eu odeio isso, eu odeio essa fórmula que a gente criou no meu evangeliquez, que não, o primeiro olhar não é pecado, o segundo, aí você já olha assim na primeira já para, sem querer, né? Aí olha primeiro e fixa, olhar a primeira vez. Aí daí, a gente cria métodos para enganar nós mesmos, aos outros, e achamos que enganamos a Deus, né? A única coisa que a gente está fazendo é enganando a nós mesmos e tirando a nossa própria vida, né? Se no primeiro é um assassinato, no segundo nós estamos nos assassinando primeiro, certo? Só que esse olhar está linkado aqui a um desejo, não é qualquer desejo, certo? Em algumas traduções vai falar o desejo impuro, desejo indevido. A NTLH, eu vou olhar em outra tradução, eu li aqui, né, eu sempre prego usando a NVI. A NTLH fala assim, traduz esse desejar com desejar possuí-la. Olha que interessante, só essa palavra possuí-la já traz um aspecto que nos ajuda a entender um pouco melhor a profundidade desse desejo. Mostra a intenção que a pessoa tem quando ela olha para outra. Ela deseja, não é um desejo, não é um simples desejo, ele deseja possuir, é um desejo egoísta, primariamente, é um desejo que não respeita, ele quer possuir, ele quer ter para si, ele fala assim, eu posso ter, é isso que ele está falando, enquanto Deus fala assim, enquanto na vontade criacional de Deus você não pode isso daqui é guardado para o seu casamento. E aí o que é que essa pessoa faz? Ele fala assim, eu posso. Ele se rebela contra Deus e fala assim, eu posso. Eu desejo possuí-la. Então, isso é uma das coisas que o texto pode trazer nesse sentido para nossas vidas. A ARA, né, a Almeida Revista Atualizada, diz olhar com intenção impura. O desejo impuro, corrompido, que não é fruto de amor, compromisso, aliança, mas de quebra de pacto, insatisfação, cobiça, não respeitoso. É isso que acontece aqui. Esse desejo não é fruto de nada bom, é fruto de tudo que é ruim. Ele é desrespeitoso, ele é egoísta, ele é assassino, ele objetifica, ele torna a pessoa apenas um objeto, a ser consumido, a ser desfrutado para o seu bel prazer. Ele não tem um interesse nenhum de servir, de amar, de contribuir. É apenas se satisfazer. Então é esse o tipo de desejo. E a Almeida, revista corrigida, mais bruta assim na tradução, né? Traduz mais fielmente palavra por palavra, diz que o desejo, ele é o desejo, o olhar, ele olha para cobiçar. E é interessante essa tradução aqui, que ela traz um aspecto que me atraiu, que me conquistou aqui, que acho que é o aspecto principal disso, que em algumas traduções, inclusive na NVI, vai falar, você olha e deseja. Parece que você olha e olhar tudo bem. Só que aí quando você começa a desejar, é que fica ruim. Só que fica um negócio meio nebuloso, né? Você olha e até que ponto você começou a desejar? De repente você já está desejando, e aí? Parece um conselho não muito sábio, né, das escrituras. Só que quando eu olho para essa tradução e ela fala assim, você olha para desejar, você começa a entender que o olhar já foi com o desejo. Não foi o olhar que gerou o desejo, mas é um desejo que gerou o desejo de olhar. Estão me acompanhando aqui? Então eu já tenho um desejo no meu coração de cobiçar, de querer, de ser egoísta, de querer aquilo que não me pertence, aquilo que não me foi dado, aquilo que não me foi entregue. E aí eu já olho com essa má intenção. Então, aí a gente já derruba esse negócio do primeiro olhar, segundo olhar, né? Porque você já olha com a má intenção. Isso não está naquilo que a gente pode corrigir socialmente. Pelo amor de Deus, nós somos reformados, né?
Nós entendemos que a raiz do mal está onde? No nosso coração, corrompido, pecaminoso. Então, a raiz desse pecado está no nosso coração. Ele vem antes mesmo de qualquer ato nosso. A gente já faz fruto do nosso pecado e não o contrário. Estão me acompanhando? E aí, gente, no terceiro bloco, ele vai falar quando ele vai falar da solução, Mateus cita o olho e a mão, né? Mas a referência é qualquer coisa que esteja prejudicando a fidelidade e pureza do coração. Se algo obstruir o caminho correto, o que é bom se desfaça daquilo. Quando ele fala o quê? Se alguma coisa, se o teu olho, vai ter outros evangelhos, vai falar sobre os pés também, né? Se o teu olho, se a tua mão te faz pecar, arranca e joga fora, né? Então, se ele usa os dois exemplos aqui, Jesus, eu vou falar sobre esses dois exemplos, o olho e a mão. Só que esse se condiciona a qualquer coisa que está servindo como pedra de tropeço para a minha fé, para a minha santidade, para a pureza, tanto minha como de outra pessoa. Eu devo me desfazer, eu devo jogar aquilo fora. E aí ele entra, né, quando ele fala, se relaciona ao olho e à mão. Levando em conta o que é falado na primeira parte, gente, sobre o olhar, provavelmente o que ele está se referindo aqui que aquilo que nós, quando ele fala do olho, né, é sobre aquilo que nós olhamos, assistimos, nos dedicamos atenção, aquilo que nós reverenciamos, aquilo que nós desejamos, aquilo que tem nos dado prazer, aquilo que a gente olha, interage, tudo isso, o olhar, o olho traz você pode contextualizar nesse sentido. Quando a gente fala aqui, né, fique de pé, reverencie esse momento como alguém que responde não de maneira legalista, mas de maneira grata e reverente, com atenção, né, a chamada de Deus nas Escrituras para o adorar. A gente está fazendo isso só por legalismo, mas para condicionar o nosso corpo, a nossa mente, os nossos sentimentos, a nossa vida, a nossa razão, que aquele é um momento de quê? De adorar a Deus. Então nós ficamos em pé, a gente canta com toda a nossa voz, a gente tenta acompanhar o ritmo, a gente bate palma a partir de hoje, né? A gente canta, a gente interage, a gente ri, a gente fica feliz, se alegra, chora, tudo isso por quê? Porque a gente está reverenciando aquele momento, a gente está reverenciando o culto, a gente está reverenciando a Deus, o culto é uma reverência a Deus. Então o que ele está falando aqui sobre o olho, é sobre isso, é sobre o tipo de coisa que a gente reverencia. Será que a gente está se dedicando atenção no culto aqui, a gente fica... Mas aí quando a gente sai daqui, a gente consegue dedicar toda a nossa atenção no celular, toda a nossa atenção no TikTok da vida, no jogo. Olhei pro João e falei jogo, né, João? Desculpa, mas... não é uma indireta, certo? Eu só usei como referência. Mas é isso, a gente tem muito... O nosso coração, gente, tem essa tendência a pender para a nossa dedicação, o nosso empenho, as coisas que são ruins, e não a Deus. Por mais que a raiz desse desejo possa ser uma busca cega até por Deus. A falta de Deus gera essa busca que a gente preenche com o pecado. A mão pode ser só uma sequência, certo? A mão pode ser uma sequência, falar assim, não, primeiro você olha, deseja, depois você vai, toca, interage, pega, palpa e tudo mais. Ou pode ser só mais um exemplo, né? Ele falou do olho, falou da mão, outros evangelhos falam do pé também. Então pode ser só mais um exemplo, um segundo exemplo aqui. Então aqui na mão a gente executa, realiza, com frequência ou não, pode contribuir muito para aquilo, né, que a gente faz, isso pode contribuir muito para alimentar esse desejo insaciável do nosso coração. Os atos, movimentos, manuseio, tudo que nós fazemos nos ensina algo. Não é à toa que eu brigo por esse negócio de ficar em pé, fica sentado, bate palma, canta, não sei o quê. Não é por, mais uma vez, não é por mera estética, é por didática, certo? É nos condicionando a fazer. Todo dia a gente acorda, mesmo horário. Se você passa um mês em casa de férias, quando você volta não é difícil acordar de novo, mesmo horário de novo. Por quê? Você treinou o seu corpo, a sua mente, o seu sono, todo o seu sistema a servir aquilo, a funcionar daquela forma. Mas o culto a gente não condiciona isso, a gente não está todo domingo aqui. Então quando aparece um compromisso é mais fácil faltar. Por quê? Porque a gente não tem isso como uma disciplina, entendeu? Então, quando a gente se disciplina, isso se torna um pouco mais fácil. E aí, por que ele usa direito, gente?
foi com Deus orar, certo? Por que ele condiciona, por que ele fala o direito aqui? Ele só faz isso em Mateus. Então é difícil afirmar por que ele faz isso, certo? Pode ser porque a mão direita é a mão predominante das pessoas. Então ele está falando assim, a grande maioria das pessoas, de alguma forma, tem essa tentação, cai, cede por meio do olhar, do pegar, do tocar. Pode ser por isso e pode não ser, né? Então pode significar que a maioria está sendo minado por causa disso. Então ele fala o quê? Se isso, o olho, o braço, o olhar, o pegar, te induz a pecar, arranca. Então o que ele faz? O que ele faz aqui? O que ele fala? Aquilo que nós olhamos ou tocamos nos fazem pecar? E aí, gente? Isso é um pedido de reflexão até para ajudar vocês a esquecer o Acla de novo. Aquilo que você tem olhado em grande parte do teu tempo, talvez você não pense nisso, a rotina é tão avassaladora, né, que a gente esquece. Por isso que é bom meditar, né? Meditar nas escrituras, ela nos traz assim, opa, peraí, tu não pertence a esse mundo não, o reino de Deus é outros 500 aqui, o B.O. é mais baixo. Aquilo que você olha, aquilo que você interage, aquilo que você faz, pega, executa, te faz ter desejo de pecar ou te faz ter desejo de estar mais perto de Deus e dos irmãos? E aí? A forma como... Às vezes a gente pensa logo assim, né? Não, é o celular demais, é a foto que eu estou vendo, é o falta de devocional, é não sei o quê. E a gente vai para essas coisas mais objetivas, né? Mas talvez a forma com que você se dedica ao teu trabalho mina a tua fé. Porque se a gente fala sobre bebida alcoólica, né? E fala assim, ó, você pode beber e estar pecando bebendo, como você pode não beber e não estar pecando. Confundir as coisas, né? Você pode beber sem estar pecando, como você pode beber estando pecando. Pode beber pecando ou não pecando, gente, pelo amor de Deus. Aí, da mesma forma, gosto, né? Da mesma forma, por que isso acontece, gente? Porque tudo que nós fazemos o quê? Diante de Deus e para a glória de Deus. E se eu não estou trabalhando com o entendimento que eu estou fazendo aquilo para a glória de Deus, o que é que eu estou fazendo, gente? Pecando. Entendeu? Então, tudo que você se movimenta, se você está respirando, se você está conversando com alguém, se você está cuidando, educando seus filhos, se você está cultivando uma amizade, se você está flertando com alguém, se você é casado, se você namora, se você é alguém mais introspectivo, se você é mais popular, mais fácil, de fácil interação, tudo que você faz é para a glória de Deus. Se você não faz isso, você está ensinando o seu corpo a não dar glória a Deus. O que é isso? Rebeldia. Certo? Então, reflita sobre isso. Então, ou aquilo que nós fazemos adora a Deus, ou aquilo que nós fazemos não adora. E diante disso, o que é que ele faz? Mudança radical. Aqui não tem como, vamos fazer um negocinho aqui e tal, fazer um bem bolado aqui para aliviar. Não. Se isso te faz pecar, arranca. Sabe alguém chega para tu e fala assim, arranca esse negócio daí. Tu pensa que a pessoa vai chegar lá, por exemplo, uma árvore, arranca essa árvore. Você pensa que ela vai chegar, cortar galho por galho, depois cortar o tronco? Não, você imagina o quê? Alguém chegando e arrancando na tora. Não é isso? É uma atitude radical. É isso que Jesus está falando. Da mesma forma que ele não estava falando que você deveria deixar a oferta lá em Jerusalém e voltar para Galileia é um exagero, uma hipérbole. Da mesma forma aqui. Você não vai sair arrancando o braço, arrancando o olho, né, gente? Por mais que os cristãos históricos lá no início, então a galera que se mutilava por causa desse versículo, né? Levando ele uma interpretação muito literal, né? Então, o que ele fala é: seja radical na sua atitude, seja radical diante do pecado, seja radical naquilo que é instrumento para te fazer pecar, certo? Então, arrancar remete a certo esforço, empenho para nos livrar do que nos faz cair. Lembrando que o esforço não resulta na salvação, não é sobre isso que Deus está falando, mas é resultado da mesma. Então, não é porque eu me esforço que eu sou salvo, mas porque eu sou salvo que eu tenho uma atitude de me esforçar para me libertar do pecado, certo? Isso já é uma consequência da ação do Espírito. Por quê? Por que tudo isso, gente? Porque tem uma melhor parte. É melhor perder qualquer uma dessas coisas, melhor perder a coisa mais importante que você acha na sua vida,
do que perder o seu corpo todo, a sua vida toda e ir para o inferno, certo? É por isso, gente, deixa eu olhar a hora aqui. Não vai dar meia hora não. Por isso que o tema que eu escolhi é como nós devemos e como Jesus nos ensina a lidar, certo? Como Jesus nos ensina a lidar com os desejos do nosso coração. Porque é esse o problema. Se vocês me acompanharem, entenderam bem o raciocínio que eu construí aqui, vocês perceberam que o problema aqui não é o adultério só. O adultério é um problema, mas o adultério é só a ponta do iceberg. Há um imenso iceberg abaixo do nível do mar que precisa ser tratado, precisa ser dada a devida importância. No nosso tempo, então o problema do texto que a gente identifica aqui são os desejos impuros do nosso coração, certo? Em nosso tempo, os desejos do nosso coração têm sido o quê? Romantizado. É o que mais a gente encontra. A gente estava comentando de alguma forma isso, né? Uma outra perspectiva, mas a gente citou algo do tipo ali, na catequese. Mas é o que tem acontecido. A gente tem romantizado muito os desejos do nosso coração. Como? As decisões das pessoas são baseadas em uma máxima de que se me faz bem, que mal faz. Sabe qual é o problema disso? Vou usar a mesma lógica que a Pamela usou ali na catequese. As pessoas até falam sobre o amor, até dão importância sobre o amor. Só que é um tipo de amor que não é o amor que a Bíblia fala. Da mesma forma, esse ditado, essa máxima que as pessoas levam em consideração, não é se me faz bem, que mal tem. Se fazer bem de verdade, não tem mal nenhum. O problema é que esse se me faz bem, não é o bem bíblico. Na grande maioria, na imensa esmagadora maioria das vezes se me dá prazer, se casa com aquilo que eu concordo, se acaricia o meu ego, se não me tira da zona de conforto, que mal tem. É isso que as pessoas normalmente levam em consideração. Então o problema dessa filosofia de vida é isso. É que na verdade, o bem que se espera não é o bem bíblico, não é esperado que se faça o bem, mas só prazer e saciar os próprios desejos. E, gente, nós sabemos como são perigosos os desejos do nosso coração, para que a gente cultive eles, para que a gente acaricie eles. Eu me sinto muito incomodado. Eu sei que no nosso tempo a gente tem muitas pessoas que sofrem com a questão de um complexo de inferioridade, sofrem com depressão, sofrem com a questão do cuidado próprio e tudo mais. Eu não estou aqui desvalorizando isso, certo, gente? Mas em todas as épocas, a normalidade, o comum, o natural, a ordem comum das coisas acontecerem na nossa vida eu sempre trato muito bem de mim. No sentido de eu sempre cuido muito bem dos meus interesses. A dificuldade que há sempre é em cuidar os interesses dos outros, certo? Então, eu sempre sou muito desconfiado quando alguém chega e fala assim, não, se isso daqui está me fazendo pesar demais, eu vou entregar, aí eu vou pisar no calcanhar, certo? Está muito pesado para mim esse compromisso aqui na igreja, está muito pesado para mim essa responsabilidade da igreja, eu não sou capaz, eu não tenho condições de liderar isso, eu não tenho condições de servir nisso, eu não sei pregar, eu não sei falar de Deus. Gente, isso daí não me entra, certo? Eu posso olhar para você e sorrir. E não é nem falsidade, é só maturidade. É só não estar sendo tolo de falar a verdade sem amor na tua cara. Mas eu vou tentar trabalhar aquilo contigo durante um tempo. Porque se você conhece a Jesus, você sabe falar sobre ele. Porque se você conhece, você sabe. Isso é lógica, gente. É lógica. Então, a gente precisa entender que esse é um problema muito grande. O desejo do nosso coração não merece a nossa dedicação, no sentido de segui-lo. Há pouco tempo, e aí eu vou textualizar aqui o mesmo problema que o texto usa, né? Há pouco tempo no Brasil, falar da realidade brasileira, há pouco tempo no Brasil, adultério era crime. Não sei se... Eu não sei se eu peguei essa época, mas eu lembro de, quando eu era menorzinho, eu lembro de quando as pessoas falavam da transição disso, né? Então eu acho que isso foi uma lei recente que caiu, comparado à minha idade.
Então, há pouco tempo no Brasil, adultério era crime. Não estou falando aqui que não deve ser crime, certo, gente? Pelo amor de Deus. Só que olha como as coisas foram acontecendo. Primeiro, não é crime. Aí fazem o quê? Descriminalizam o adultério. Até aí, né? Separação, Estado e tudo mais. Beleza. E aí, depois de descriminalizar o adultério, o que é que fazem? Banalizam o adultério. E aí, o nosso tempo que a gente tem, o que mais a gente tem visto é o quê? É a romantização do adultério. Você pode falar assim, não, ninguém romantiza o adultério, ninguém quer ser traído. Gente, venhamos e convenhamos. Trazer uma terceira pessoa para a relação é o quê? E as pessoas não estão romantizando isso? Hoje você vê desde memes até atitudes como essa com a justificativa de apimentar uma relação, com a justificativa de dar dinâmica ao relacionamento, com a justificativa de renovar o gás daquela relação. E todas essas coisas vêm para quê? Para satisfazer os dois. Menos para serviço, culto, menos para a glória de Deus, menos para tudo isso. Então, há hoje em curso uma romantização da imoralidade. É o que acontece. Se você olha para a sociedade, irmão, e você não consegue enxergar isso, é porque já cauterizou. É porque você já está dormente para isso. Você precisa cuidar disso. Urgente, pelo amor de Deus. Urgente. E eu estou falando isso para você, não é só apontando para você, eu falo isso falando de nós mesmo. Porque às vezes a gente interage, a gente vive numa cultura tão promíscua, tão entregue à imoralidade, que às vezes a gente olha e fala assim, é normal, é comum. E eu não estou falando de você agir de forma intolerante, não é isso. Eu estou falando de você condenar, você falar assim, hoje eu vejo pessoas olhando e falando assim, fulano de tal vai casar com uma pessoa do mesmo sexo. E aí ele é muito meu amigo. E aí sabe o que o crente faz? Que legal, que vocês sejam muito felizes, que vocês... Estou tão feliz por vocês. Não, meu irmão, você não pode afirmar que é cristão e ser feliz porque duas pessoas do mesmo sexo estão casando. Por quê? Porque isso não é a ordem criacional de Deus, gente. Todo mundo me chamando de progressista a série todinha, né? Jesus não é progressista nem conservador. Jesus é o seu reino. O reino está além de tudo aquilo que é ideologia humana. Uma coisa é você interagir, estar no meio, ser amigo, tudo mais. É a mesma coisa que você olhar e falar assim, eu tenho uma pessoa que é de uma religião afrodescendente, uma religião de matriz africana, e você falar assim, não sei o que, e nós temos que entrar e quebrar as imagens dele. Não, isso é intolerância. Eu acho que nós concordamos com isso, né? Outra coisa é você falar assim, eu acho tão bonitinha a religião dele. Não, meu irmão, você não acha. Você é cristão. Ou você é crente ou você acha a religião do outro. A nossa verdade que nós cremos é absoluta, não é relativista como as pessoas desse tempo falam, certo? Então você é uma coisa, você tem que saber dialogar com a cultura, ser sal, ser luz sem deixar de ser sal. Entendeu? Tem que saber diferenciar as coisas. Então, Jesus mostra que o problema aqui da sexualidade não é apenas externo, a luta é maior, é travada interiormente no coração. Sim, no mesmo coração enganoso, corrompido e não confiável. Ele mostra que o que tira pedaço não é apenas adulterar, mas desde o olhar para desejar, cobiçar, já quebramos a lei de Deus, já ofendemos a Deus. Seguindo esse princípio, seguir os desejos do nosso coração corrompido, nos coloca no mesmo lugar de culpa que o adúltero, aquele que cometeu o adultério. Você não se torna adúltero apenas por deitar com alguém que não é seu próprio cônjuge, mas também quando adultera a vontade criacional de Deus. Está vendo que o leque se abre assim do tamanho do mundo? Aí você pode colocar envolvendo um monte de termos com relação à sexualidade ou não, mas com coisas que adulteram a natureza de Deus. A natureza de Deus que não pode ser adulterada. Mais uma olhadinha. Gente, se precisar, certo? Vocês vão ter que ter paciência. Eu sei que hoje é dia das mães, mas se precisar, eu vou falar tudo que eu coloquei no meio de falar, certo? Porque, como pastor, vou ter que usar a carteirada hoje. Como pastor, eu sei que são assuntos que nós precisamos falar aqui. E por muito tempo eu esperei, para que a gente não fosse movidos pelas nossas emoções, pelo aquilo que a gente
pelo nosso ego, pela nossa vontade de gritar aos quatro cantos, né, a nossa moralidade, não. Mas falar aquilo que a Bíblia fala. E a Bíblia está falando, a gente precisa falar, certo? O problema aqui, gente, é isso. Agora, o que é que Jesus mostra? Em suma, Jesus está falando, os antigos e os atuais intérpretes do seu tempo estão falando, adúltero é aquele que se deita com alguém que não é sua mulher, ou alguém que se deita com alguém que não é o seu homem. Mas eu digo a vocês que adúltero talvez seja todos vocês, porque todos vocês adulteram a lei de Deus, adulteram a imagem e semelhança de Deus, fazem coisas que Deus não faz, fazem coisas que Deus não quer que vocês façam, fazem coisas que não fazem a vontade de Deus. E quando você não faz a vontade de Deus, o que é que você está fazendo? Adulterando a sua vontade. Na prática é isso. Então, eu vou parar de falar que talvez, certo? Todos nós, nesse momento, somos postos como no mesmo lugar do adúltero, certo? Vamos falar que o adultério é se deitar, mas no mesmo lugar, é o mesmo nicho ali de pecados, de ofensas a Deus. É esse lugar que a gente está. Então, se você se escandaliza com alguém que adultera, se escandalize também com as pequenas coisas que você adultera a respeito de Deus na sua vida, certo? Mas, como eu falei, né, gente? Nós não ficamos nesse lugar. Cristo não só morreu, Cristo ressuscitou. O convite não é só bem-vindo à morte. O convite não é só morra para si mesmo, morra para os seus desejos. O convite o Tim Keller, tem um livro do Tim Keller, eu quero indicar isso para você, que é um dos melhores livros que eu já li na minha vida, que é Deuses Falsos, que ele fala sobre os nossos deuses modernos, né, que muitas vezes a gente não enxerga. E tem uma máxima que ele usa que você não pode deixar de idolatrar um Deus e achar que agora você não idolatra ninguém. Nem o ateu, até o ateu, para dizer que é ateu, ele está crendo que é ateu. Ele precisa crer em algo, entendeu? Ele crê na inexistência, mas ele crê. Então, todos nós servimos, fomos criados para isso. Todos nós adoramos, idolatramos, né, no caso, servimos a deuses se nós não servimos ao Senhor. Então, nós caímos às vezes na besteira de falar assim, eu vou abandonar o meu pecado, vou abandonar aquilo que tem ofendido a Deus. É o que a gente faz? Tenta lutar com todas as forças, todos os métodos, tudo que alguém chega e dá para ela fazer, ela faz. Não, isso daqui eu vou me afastar. Se possível, ela passa a semana toda na igreja, com o intuito de se afastar do seu pecado e se purificar. Mas a purificação dos nossos pecados não vem por meio daquilo que nós fazemos, lembra? Mas por meio daquilo que Deus faz em nossa vida. Então não adianta você abandonar o seu ídolo. Não adianta. Não adianta você parar de deitar com outra pessoa. Você precisa agora passar a valorizar a sua esposa, a deitar com ela, a cultivar o desejo com ela. E isso só é possível quando o quê? Como você troca esse ídolo que está no seu coração pelo Deus verdadeiro. Que é o que? A gente volta lá para o Gênesis. Vontade criacional. A vontade de Deus quando criou todas as coisas. Então, é dessa forma que Deus soluciona esse problema. Se por um momento Jesus fala assim, o problema não é só o adultério, o problema é o desejo impuro do seu coração, é o desejo de desejar coisas que você não deve. Por outro lado, Jesus está falando, agora cola aqui, vocês são meus discípulos, agora eu vou falar como é que a gente faz no reino de Deus. E aí o que Jesus faz com graça? A fórmula mágica da paz. Ao invés de desejar as coisas que naturalmente nós queremos, nós precisamos passar a desejar a melhor parte. Lembra? Arranque o olho, arranque o braço, arranque tudo que você quiser, largue, tem atitudes radicais, mas se livre disso, que está te afastando da vontade de Deus. Porque não é sem motivo, gente. Lembra? A ética bíblica não é só o pode e não pode. Você não pode fazer isso, você não vai fazer isso, não é só porque você não pode fazer isso. Você não vai fazer isso porque é melhor fazer outra coisa. Qual é a outra coisa que é melhor fazer? Escolher a melhor parte. Fazer a vontade de Deus. Fazer a vontade de Deus. Se a gente fosse falar sobre motivo, gente, muitos de nós não teríamos motivos para estar aqui. Por quê? Eu sofro a minha vida toda, às vezes, financeiramente, com alguma situação
psíquica, com alguma limitação mental. Eu fui destruído a minha vida toda, Deus não olhou para as minhas dores. Por que eu estou aqui? Porque a vontade de Deus excede todo o conhecimento que eu posso ter. Excede toda a razão, toda a lógica minha. Fazer a vontade de Deus em fé, por fé, para a glória dele, é loucura para os que não creem. Lembra o que Paulo falou? A mensagem da cruz é isso. Então Jesus fala aqui, vocês estão com um problema sério, irmão, mas calma aí, eu vou vender um curso para vocês que nem o Pablo Marçal vende. Desejem a melhor parte, busquem a melhor parte, anseiem a melhor parte. Que melhor parte é essa? A vontade do Pai. A raiz do adultério é o desejo indevido no nosso coração. Cristo lida com isso, preenchendo a nossa vida, nos levando de volta ao verdadeiro sentido da criação, ao melhor desejo, que é o quê? Adorar a Deus, se deleitar nele para sempre. O prazer sexual não é pecado em si mesmo, é um presente para o casamento, não é? Pelo contrário, é um presente de Deus para a relação pactual do casamento, sendo instrumento de celebração dessa aliança. As pessoas que têm a oportunidade de fazer isso dentro do casamento estão celebrando essa aliança. É um presente de Deus para que haja festa nesse casamento, para que haja prazer, para que haja alegria. Então, por isso que você deve se relacionar com a sua esposa, você deve se relacionar com o seu esposo. Se possível, todos os dias, meu. Se possível, todos os dias. Se você tiver fogo, se você tiver condições físicas, todos os dias. Certo? Aos solteiros, fique só chupando o dedo aí, esperando em Deus, certo? E a gente está falando de Bíblia aqui, certo? Estou falando de Bíblia. O sexo heterossexual, monogâmico, dentro do casamento, evidencia a satisfação naquilo que Deus instituiu conforme a sua vontade. Glorifica a Deus. O desejo agora não está apenas na própria satisfação. Esse desejo agora considera o outro. Ele ama o outro. Revela o amor de Deus para o outro. É respeitoso. É paciente. Lembra? Por que a gente fala? Só pode depois do casamento? Isso é pai demais, velho. Para que isso? Já não vai fazer? Faz logo agora. Não. É um presente que está vinculado a compromisso. Qual compromisso que a gente tem hoje? Cartório, filho. Bênção pastoral, bênção da igreja. Esse é o compromisso, amém? Quando casarem, nos chamam para celebrar o casamento, né? Para abençoar, não só no civil, não. Esse desejo agora tem propósito, gente. Esse desejo agora tem sentido. Não é vazio, não é superficial. Dá vontade de fazer isso. Dá vontade de esperar o casamento. Por quê? Porque tem um propósito, glorifica a Deus. Não é um peso, não deve ser um peso, porque o que gera o peso? É o desejo ruim do nosso coração. E ele só vai ser um peso o quê? Se eu estiver alimentando ele. Se eu não alimento ele, se eu faço a vontade de Deus, o que é que acontece? Mas é que a gente se ama tanto, a gente não suportou e era uma vez. Gente, eu tirar o peso da consciência de alguns, certo? Eu fiz isso também, certo? Me colocar no meio desse termo. Pecador. Mas isso não é ato de amor, gente. Porque quem ama de verdade é o quê? Paciente. Sacrifica. Torra, mata, frita, assassina a carne em prol do outro. Porque se eu me seguro até o casamento, eu me seguro até a vida eterna. Entendeu? Então, por isso que às vezes atitudes antes do casamento têm consequências posteriores. Por isso que você precisa valorizar isso. O desejo agora não está apenas na satisfação, mas considera o outro, ama, é respeitoso, paciente, serve, se entrega, ama. Em sua autoridade, Jesus não diz apenas não adulterar, vai além e ensina a amar a Deus acima de tudo, abandonando tudo se necessário. Você está disposto a abandonar tudo, meu irmão, por amor a Deus? Você está disposto a abandonar tudo por amor a Deus? Talvez você não está abandonando nem o seu sono, nem o conforto da sua cama para vir no culto.
Imagina outras coisas mais. Ele instrui, ele não só nos ensina a abandonar tudo se necessário, mas instrui a amar o seu cônjuge, cultivando o desejo por ele, que é o seu próximo mais próximo. Então lembra? Não é só abandonar o pecado, mas cultivar a relação com Deus e cultivar a relação com o seu cônjuge. Não deixe, e se você não é casado, como é que eu vou cultivar a relação com o meu cônjuge se eu não é casado? O seu olhar amoroso para o seu próximo, ele vai cultivar de forma diferente, certo? Claro, tem limites, tem aspectos diferentes, uma amizade, um namoro, um noivado, tem aspectos diferentes. Mas você vai olhar para o seu próximo, não com um olhar de consumismo, de querer aquilo para si. Você vai olhar com um olhar de eu quero servi-lo, eu quero fazê-la feliz, eu quero fazê-lo feliz. Amém? Não deixe apenas de idolatrar os desejos impuros, adore a Deus e cultive a satisfação dele. Terminei, certo, gente? Vou só citar, ler as aplicações que eu separei aqui. Qual que é a nossa missão, gente? Vimos problema, vimos como Deus nos salva desse B.O. grande, né? Que a gente não era capaz, era uma missão impossível, mas nos resta uma missão, né? Deus nos dá uma missão, Deus nos chama para responder isso em fé. A missão é perder o que for preciso para abraçar o que realmente importa. É essa a nossa missão. O que for preciso, você precisa perder para se dedicar e abraçar e cultivar o que realmente importa. 3 aplicações. Seja radical contra o pecado e com o pecador. Entrar numa briga que a gente teve no diáspora aqui, né? Deus odeia o homem, Deus deu o pecado e o pecador, né? Eu estou cada vez mais, eu sempre namorei mais esse lado, estou cada vez mais próximo disso, certo? Deus odeia, é difícil de explicar, mas Deus odeia o homem e o pecador. Imagina, quando a gente traz isso para a nossa vida. Eu odeio o meu pecado, mas eu não odeio a mim que estou pecando, não. Eu sou bonzinho. Não, eu sou mau. Então, eu odeio eu e odeio eu por estar fazendo isso. Entendeu? Vai entender o amor de Deus, né? Como está falando ali. Então, seja radical contra o pecado e com o pecador. Não negocie com o pecado e nem confie no pecador que você é. Não confie na sua carne. O leão está aí, guardado. Se você der uma raçãozinha para ele, ele sai devorando todo mundo. Segunda coisa, sonde o seu coração. Isso é uma disciplina para a gente. Sonde o seu coração. Examine constantemente os desejos, os seus anseios. Todos os dias peça ajuda a Deus e julgue os seus próprios hábitos. Não deixe que desejos impuros criem raízes no seu coração. Corte logo, agora, hoje. Não deixe para amanhã. E terceiro, que precisava estar no primeiro, né? Foi só a pressa. Adore a Deus. Adore a Deus. Nenhuma disciplina, vigilância. Você pode fazer o jejum que for, você pode ir para todos os cultos, todas as programações. Ser a pessoa mais moralmente crente que você conhece. Nada disso é capaz de nos fazer perseverar. Nada. Adorar a Deus e estar satisfeito nele é o que nos livrará da idolatria dos nossos desejos. Porque quando estamos satisfeitos nele, nós evidenciamos a obra do Espírito nas nossas vidas. Amém? Vamos ficar de pé.